Olá, tudo bom, internet? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda não sei que horas que você vai estar assistindo esse programa, né? O mundo tá de cabeça para baixo, né? Mas devagarzinho vai endireitando. Começando mais um programa Fui, fique comigo até o final, curta, comenta e compartilha esse link para que a gente bombe. Hoje um assunto muito interessante, muito importante. Eu diria que vai ser um assunto informativo, né? Estou com a doutora Adriana aqui na Onvita. Ah, meu Deus, uma clínica multidisciplinar, depois a gente vai falar um pouquinho dela, mas nós vamos falar sobre o autismo. Hoje eu recebi um dado, uma informação da doutora que pessoas de 25, 30 anos sendo diagnosticadas com autismo. Você sabia disso? E também crianças muito novinhas, bebês de 1 ano e meio, também já sendo diagnosticadas com o autismo. E o diagnóstico bem feito é muito importante para o desenvolvimento. Então a gente vai falar hoje sobre o autismo, beleza? Fica aí, não sai não, viu? Você vai se interessar, esse assunto é muito importante, muito bacana. Bom, obrigado, doutora, por estar recebendo a gente, por dispor um pouquinho do seu tempo para falar de um assunto importante, né? Dia 18 agora teve o Orgulho Autista, né? Isso, 18 de junho, né, é o dia que se comemora, né? Mundialmente? É uma data mundial? Não, Dia Mundial de Conscientização do Autismo é no dia 2 de abril. Ah, tá. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização. Dia 18 foi o dia do Orgulho Autismo. Legal. Me diga uma coisa, doutora, eu vou fazer perguntas para você que eu sempre tive dúvidas. A gente, assim, sabe o que é o autismo bem superficialmente. Então eu te pergunto, o que é o autismo? É um transtorno? É uma doença? É algo físico, químico? O que é o autismo? Bom, o autismo é uma questão comportamental, tá? Então ele já vem falando, muitos estudos dizem que ele é uma maneira de ser, uma condição de ser, tá? Não existe uma causa ainda cientificamente comprovado, é uma questão genética, tá, e ambiental. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a questão do relacionamento interpessoal, a comunicação e a fala. Você é especialista, você de longe talvez reconheça, né? Você estava me contando nos bastidores aqui em off, que quando você desenvolve essas técnicas, né, quando você estuda e você está habituado com isso, você começa a observar comportamentos e você consegue fechar um diagnóstico através dessa análise, né? Mas quem está em casa, por exemplo, mães, pais, existem alguns sintomas que a gente tem que observar ou que a gente pode observar que facilita ou precocemente esse diagnóstico? Como é que é as pessoas em casa? Tá. Paulo, primeiro, não existe um diagnóstico como um exame de sangue, fezes, urina, tá? Nós não temos isso ainda, tá? Tomografia também não temos. O que a gente tem? Nós temos uma análise clínica, tá? Então, são através dos comportamentos e relato da mãe. Então, o que a gente precisa fazer? É saber sobre a escala de desenvolvimento da criança. Então, o que uma criança estaria fazendo com 2 anos de idade? Ela já estaria falando as palavras, ela já estaria pedindo água, ela já estaria brincando com outros amiguinhos. De repente, essa criança não faz isso, né? Numa questão da criança, às vezes, você retirar um brinquedo dela e ela apresentar uma crise de bater a cabeça no chão. Isso não é normal, né? Então a gente precisa estar entendendo o comportamento dessa criança, qual que é o desenvolvimento dela, a uma escala. Nós não temos nada assim, nós temos um marco de escala. Então uma criança ela anda por volta dos 9 meses até 1 ano e 2 meses. Vamos colocar isso. Se essa criança for andar, né, não anda, não apresenta, não engatinha, e ela começa a andar com 4, 5 anos, opa, alguma coisa tem. Se essa criança, um outro dado que a gente vê, você chama, e essa criança não olha para você, né? Como se ela estivesse num mundinho dela. Né? Primeiro que os pais levam é no fonoaudiólogo. Por quê? Porque é uma questão auditiva. Será que é surdo? Será que é surdo? Né? Aí vai para o fono, faz toda a avaliação e vê que não, que está tudo certo a audição da criança. As brincadeiras, quando ela começa a fazer a criança, ela não sabe a função do brincar. Tá? Então, se ela pega um carrinho, por exemplo,
ela não vai brincar com o carrinho. Então, assim, ai, brum, subiu, virou, olha a montanha. Não, ela vai para uma parte do brinquedo. Então, ou seja, geralmente ela vai para a rodinha, ela só roda. Só pega aquela parte da rodinha do brinquedo. Então, são coisas que a gente precisa estar observando no decorrer desse desenvolvimento. Né? Você falou para mim também, em off, antes da gente começar, a respeito dessa criança de 1 ano e meio, diagnosticada, 2 anos, né? Como é que é feito isso? A mãe observando? Como é que você se depara com um diagnóstico tão precoce assim? Quais são os sintomas? Como é que você observou isso? O que a gente faz? Essa criança, ela vem encaminhada geralmente, tá? Pelo neurologista, ou por um psiquiatra, ou por um parente, para fazer esse diagnóstico, tá? Eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, com psiquiatra, que são as pessoas que a gente consegue fechar esse diagnóstico, tá? E aí a gente faz o estudo. Então, assim, o que eu estou observando nessa criança? O que ela tem? Eu aplico algumas escalas de desenvolvimento que a gente chama de rastreamento. Nós não temos teste cognitivo para estar fazendo isso, tá? Então, nós temos escalas de rastreamento, como CARS, MCHAT, o ATA, que eu faço, né, associado a um inventário que se chama Perfil Psicoeducacional Revisado, que nos dá uma leitura dessa criança, né? Então, assim, não é num único momento, ela não vem uma vez só. Então, eu preciso que venha a mãe, eu preciso saber a história dessa criança, eu preciso depois estar com essa criança, saber como que ela está se comportando, como ela interage. Então, nós estamos nesse ambiente. Supostamente, se a gente está com uma criança dita normal, ela já teria explorado tudo isso aqui. Né? Ainda mais a sala que tem brinquedo, que tem um monte de coisinha, né? E se eu vejo uma criança que ela não explora a sala, opa, alguma coisa tem, tá? Então eu preciso entender muito o que está naquela faixa etária, tá? E como essa criança está se comportando. Entendi. Doutora, eu tenho histórico, né? A minha prima teve 2 filhos, 2 em níveis diferentes, mas diagnosticados com o autismo. E quando essa notícia chegou a nós, a gente acaba indo pesquisar no Google, né? E a primeira coisa que você pesquisa é tratamento. E você quer que exista um remédio, né? Toma um remédio e vai tratar o autismo. Qual que é hoje o tratamento mais indicado para o autismo? Bom, primeiro eu vou te falar o seguinte. As pessoas nascem com TEA, transtorno do espectro autista. Elas não ficam, tá? As pessoas, elas não saem desse espectro, tá? Existe uma melhora significativa com o trabalho, tá? No meu entender, eu não consigo fazer sozinha. Eu sempre falo para os meus pais que é um tripé, tá? Então, a questão técnica, que a gente chama que é psicólogo, fonoaudiólogo, médico, né, toda essa equipe da saúde, mais a família, mais a escola. Então, eu preciso desse apoio para estar fazendo esse trabalho, para essa criança estar se desenvolvendo, tá? Então, assim, é uma equipe multiprofissional que a gente precisa estar trabalhando. Não existe cura. Se alguém chegar para você e falar assim, porque o fulano saiu do espectro, então ele nunca foi autista, tá? Então, até hoje, saiu do espectro. Não, ele teve uma melhora significativa, que alguns comportamentos dele diminuíram, porém, ele continua no espectro. Remédio, como uma dor de cabeça, vamos tomar um paracetamol que eu fico bem. Não existe. Existe medicamento, algumas pessoas necessitam desse medicamento, sim, tá? Mas ela é para ajudar na questão comportamental. Então, se eu tenho uma criança muito agitada, tá? Eu entra com um médico para ele melhorar essa agitação desse comportamento para que essa criança possa aprender algo. Certo. E esses diagnósticos tardios, doutora? Você falou de um paciente com 25 anos. Isso aí tem sido comum também?
Ou seja, um não diagnóstico na infância, então a pessoa passa aí uma infância, uma adolescência e o início da vida adulta e até mesmo a vida adulta tratando de uma coisa que ela nunca teve? Sim, né? Então assim, eu tenho paciente de 25, 30, tem um de 15, né? 15 é mais novinho. Mas assim, existem. Tem muita gente sendo diagnosticada na fase adulta, tá? Que a gente chama assim, geralmente as pessoas viam, tá, como o esquisito, o estranho, né? Muitas vezes deve ter sofrido bullying na com certeza, escola, não com deve certeza. ter tido amigos, né? Dificuldade na socialização, né? Não convidado para festas, né? Então assim, muitas vezes esse bullying, né? Eu tenho paciente que chega para mim e fala assim, eu só quero ter um amigo. E eu acho isso muito triste. Bastante. Me diga uma coisa, doutora. A gente sabe que um dos principais, você mesmo nas suas respostas, no nosso bate-papo, que a dificuldade de relacionamento social é uma característica do autista, né? E a gente também conversava antes de começar. Eu achava, você até me corrigiu, me informou, mas que a maioria dos autistas, ou que todos eles, tinham essa genialidade, tinham alguma característica que beirava o gênio, né? Então eu pegava algumas informações que eu tive durante a vida. O filho do Jô Soares, que era autista, e ele desenvolveu ou nasceu com o dom de ter o ouvido absoluto. E não são todos os seres humanos que têm esse dom. Isso não é verdade, né? Existem alguns autistas que não conseguem desenvolver. Não é que eles não vão desenvolver, Paulo. O autismo, em alguns casos, eles vêm acompanhado de uma comorbidade, tá? E essa comorbidade, geralmente, não em todos os casos, mas ela vem acompanhada de uma deficiência intelectual, tá? Então, assim, às vezes acontece de ter uma pessoa, que eu tenho um paciente que ele tem uma habilidade fantástica para música. Ele toca todos os instrumentos, agora ele está tocando saxofone. Ele faz parte de uma orquestra, tá? Então, ele tem essa habilidade auditiva, tá? Quando vem acompanhado de uma comorbidade, fica um pouquinho mais difícil. Mas existem autistas gênios. Sim. Um QI elevadíssimo, desenvolvem. Sim, os QIs, né? Então, assim, se a gente for ver um nível leve, que a gente chama hoje dentro do DSM-5, o nível leve, que é o nosso antigo síndrome de Asperger, é QI na média ou acima da média. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu sempre tento me colocar no mundo alheio, né? Então, o esquizofrênico, o que o esquizofrênico sente? Isso é meu, tá? Eu falo assim, qual que é a sensação dele? O que ele pensa, né? O soro positivo, a pessoa que tem HIV, como é que foi receber essa notícia? Eu sempre tento me colocar. Se eu pudesse perguntar isso para você, o que o autista, seja ele nesses níveis que você falou, né? O 1, 2, o 3, né? O leve, o moderado e o mais grave. Como é que é o mundo do autista? Já existem relatos, estudos? Ou se você pudesse tentar passar para mim, o que o autista sente? Como é que é? Essa sua pergunta é maravilhosa, porque assim... Estou ficando muito danado nessa arte de tem uma questão e eu acho super, super relevante. Esta pergunta a gente precisa perguntar para um autista. Porque eles têm o direito de estar respondendo isso. E eles vão conseguir responder. Eu conheço vários que vão conseguir responder. Mas, por exemplo, a pandemia. Nós estamos numa questão de Covid-19, uma pandemia e tal. E a gente sabe que muitas pessoas precisam desse contato social. Precisam ir lá conversar, que não sei o quê. E eu perguntei para o meu paciente, como é que você está na pandemia? Está maravilhoso. Eu estou na minha casa, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou com o meu eu. Então, esse não sair, que para alguns manter esse relacionamento é necessário, mas assim, para eles é dificultoso.
eu não diria dolorido, mas é dificultoso, é desgastante, tá? Então essa palavra, esse momento para eles tá bom, tá ótimo, né? O mundo deles, há um tempo atrás, eu escutava de um palestrante que assim, nós temos que olhar com os olhos dos autistas. E hoje a gente já tem que falar assim, nós temos que pensar como eles pensam, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente poderia fazer para eles, né? Porque eles têm todo o direito de estar respondendo isso. E eu acho que eles iam responder muito bem. E para as mães e para os pais, para a gente encerrar, o que você diz? É uma notícia que momentaneamente deve causar um impacto, né? Porque as mães e os pais vão ter que se adequar a um desenvolvimento diferente de uma pessoa dita normal. O que você falaria, o que você fala para os pais? Como é que você aborda essa questão? Dar o diagnóstico, passar o resultado é necessário, né? Nós temos toda uma ética a ser cumprida. Nós temos toda a família, todo casal que é o filho perfeito, né? Aquele que vem com 2 olhinhos, uma boquinha, 5 dedinhos e tudo mais. Então eu sonho, eu planejo com o filho perfeito. E na hora, não é o meu filho que está ali, o meu filho perfeito, né? Então assim, no princípio é uma negação, uma rejeição. Será que o seu diagnóstico está certo? Né? O que acontece? Não tem essa aceitação. Mesmo quando é uma hipótese diagnóstica, eu costumo dizer para os meus pais o seguinte: vamos começar? Vamos começar o tratamento? Porque se lá na frente ele não for, não perdemos. Se ele for, nós também estamos no lucro, né? Então, assim, cuidado com o que vocês leem, verifiquem os profissionais. Tá? Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo trabalho sério, tá? Não existe cura, não tem milagre, né? Existe trabalho, tá? Então procurem os profissionais, tirem informações, vão atrás, vejam o que faz para levar o seu filho. Maravilha. Doutora, obrigado. Muitíssimo obrigado. Que bate-papo. Eu falo mesmo, quando eu acerto, a gente fala, né, Soraya? Obrigado, de verdade. Foi um dos programas que eu mais gostei de gravar ao longo desses 18 anos de TV, porque foi bem informativo, foi leve. Não é um assunto tão abordado, dificilmente a gente vê sendo abordado, né? Por isso que acho que gera tantas dúvidas. Acontece, pode acontecer na sua família. O diagnóstico bem feito, aliás, o fechamento do diagnóstico e o início mais rápido do tratamento pode sim melhorar a condição de vida do acometido, do autista, né? Espero que você tenha gostado, eu gostei demais. Foi bom, Bruno? Foi muito bom, né? Obrigado, gente. Show de bola, viu? Curta, comenta, compartilha. Fique aí com a gente no canal da Multi TV. Obrigado, viu? Obrigado, doutora. Obrigado de verdade. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Só posso deixar um recadinho? Todos que você quiser. Gente, em 2007, porque assim, não é muito falado e eu acho que precisa falar cada vez mais. Em 2007, quando eu comecei, eram 158 crianças, vamos colocar indivíduos, para um autista. Nós não temos dados no Brasil, tá? Mas de acordo com os dados americanos, hoje nós já temos 58, cada 58 crianças, uma é autista. Eu, particularmente, acredito que já deve estar nos 38. Tá? Que são dados um pouquinho antigos. Então a gente precisa falar sim, tá? As salas de aulas estão cheias de pessoas com TEA, tá? E a gente precisa diagnosticar sim. Eles podem ter uma vida dentro das suas limitações muito boa, normal, né? Muito mais próximo do normal, tá? Eu agradeço vocês, muito obrigada e estou à disposição. Tchau!